Sejam bem-vindos à nossa aula número 15 do curso de Física 2 sobre a força elástica da mola. Com objetivos dessa aula, eu espero que no final você seja capaz de explicar a relação entre a força da mola e a deformação correspondente e aplicar essa expressão para realizar algumas previsões. Vejamos então a introdução acerca desse conceito, né? Força elástica de uma mola. Por que se estuda então a força elástica da mola nessa altura do curso? Bom, porque ela é um excelente exemplo de uma força que varia com o deslocamento. Ela tem uma variação linear com o deslocamento, então é bem simples de tratar, por isso que é o momento mais adequado de inseri-la, né, no curso. E, bom, tirando essa necessidade aí teórica da inserção desse conceito no curso, temos muitas aplicações de molas na indústria, na engenharia, na física. Vamos ver algumas aí. Essa daí é uma das aplicações. O que vocês estão vendo na tela é a imagem de uma mola utilizada como um amortecedor numa moto. Mas também hoje temos muitas molas já sendo utilizadas como amortecedores em bicicletas, né? Já nessa imagem vemos aí amortecedores utilizados para estabilizar vagões de trem. Então, molas são bastante aplicadas para isso. Nesse outro exemplo, já temos uma aplicação mais teórica, né? Esse sistema aí de massas e molas está tentando simular qual que é o comportamento dinâmico das estruturas fisiológicas de um ser humano enquanto ele está se movimentando, né? Uma outra aplicação teórica são as forças de mola sendo utilizadas para simular as interações interatômicas em redes de estruturas cristalinas, como é o caso aí. Então elas são muito úteis dada sua simplicidade e versatilidade, podendo ser aplicadas em vários ramos da física para produzir resultados úteis e que permitem o progresso das pesquisas. Agora a gente vai investigar a relação entre a força elástica da mola e a sua deformação, que é a maneira pela qual nós compreendemos como é que funciona esse sistema. E o primeiro aspecto que nós vamos investigar é a natureza vetorial dessa força. Então, para mostrar isso, eu queria que vocês prestassem atenção nessa ilustração, a qual eu estou mostrando aí qual é a deformação e quais são as forças que estão agindo no massor acoplado à extremidade da mola. Então, preste atenção que se compararmos essa mola distendida com uma mola idêntica que está ao seu lado, a deformação vai ser justamente a alteração na posição da extremidade da mola, e ela vai apontar da origem até essa extremidade. Então a deformação é esse vetor ilustrado aí na figura. Perceba que o massor, é claro, fazendo uma analogia aí com o experimento que vocês fizeram em sala, né? Estando em equilíbrio, vai estar aí sob a ação de duas forças, a força gravitacional e a força da mola, que está indicada por um F índice K aí. Então nós estamos considerando uma situação de equilíbrio na qual então a força gravitacional é cancelada pela força da mola. E aí, se for assim, então essa força da mola tem que apontar para cima, né? Então o que eu queria destacar aqui com essa imagem? A força da mola está apontando contrária à deformação. Ela sempre vai apontar contrária à deformação. E eu vou destacar isso agora com uma animação que eu criei no GeoGebra. Então nessa animação eu quis mostrar para vocês que a força da mola ela vai ser sempre contrária à deformação, ou seja, em outras palavras, ela vai agir sempre tendendo a restaurar a mola à sua posição original. E é por esse motivo que ela às vezes é chamada de força restauradora, certo? Então ela vai sempre apontar contrária à deformação, era o que eu queria destacar. Nessa tela estou ilustrando então um instantâneo da animação, só para destacar que a força que a mola vai exercer vai ser contrária à deformação. Mas qual que vai ser a relação entre a força e o deslocamento? Então agora nós vamos investigar um pouquinho a intensidade dessa força. Conforme você deve ter percebido com o experimento realizado em sala, a força aplicada pela mola é tanto maior quanto maior for a sua deformação. Então vocês viram que quando foi duplicada a força exercida na mola colocando-se duas argolas, né, a deformação foi duplicada se comparada, claro, com a deformação sofrida quando a mola estava acoplada, aliás, somente uma argola estava acoplada na mola, né? E também vocês puderam perceber aí que se colocássemos mais uma
argola, né, ou seja, 3 argolas, se comparássemos essa deformação com a deformação produzida por apenas uma argola, a gente chegava à conclusão em que essa deformação é triplicada. Moral da história, a intensidade dessa força é diretamente proporcional ao deslocamento, ou em outras palavras, a razão entre a força e o deslocamento é uma constante, o que nos leva agora a uma consideração importante. Então essa constante é chamada de constante da mola e é denotada pela letra K, que nos permite expressar então a relação entre a intensidade da força e a deformação por essa igualdade, né? A intensidade da força então vai ser o produto da constante da mola pela deformação, mas aí surge a pergunta, qual que é a interpretação dessa constante? Para interpretar essa constante, primeiro nós vamos relatar aí que a unidade de medida da constante da mola é, a unidade de medida de força dividida pela unidade de medida de deslocamento, que é então o newton-metro. E agora a gente vai fazer aí um pequeno exemplo para conseguir entender melhor o que essa constante pode nos informar, nos revelar. Vamos considerar aí que uma mola tem uma constante de 100 newtons-metros e que uma outra tenha uma constante 10 vezes menor, ou seja, de 10 newton-metros. Que força cada uma delas vai exercer se for deformada de apenas 10 centímetros? Então, nós vamos resolver isso aplicando aí a expressão da força, da intensidade da força da mola, né? Vamos só multiplicar a constante pela deformação. Então 10 centímetros convertidos aí para metros vai dar 0,10 metros. Então no primeiro caso a força produzida por essa mola seria de 10 newtons e no segundo seria de apenas 1 newton. Então considere a seguinte pergunta: que mola deve ser mais difícil de deformar? Ora, com certeza aquela que produzir mais força, mas a mola que vai produzir mais força é aquela que tiver a maior constante. Então, a constante da mola informa a sua dureza, ou seja, quão difícil deve ser deformar essa mola. Quanto maior a constante, mais dura é a mola, ou seja, mais difícil vai ser de produzir sua deformação. Agora a gente já está pronto aí para colocar uma expressão geral para a força da mola, agora incluindo tanto direção, sentido quanto intensidade. Então quando a gente inclui essas três características, a força da mola pode ser expressa dessa maneira. Então o vetor força vai ser o negativo da constante da mola multiplicado pelo vetor deformação. O sinal negativo utilizado aí nessa expressão vai indicar que essa força da mola é uma força restauradora, ou seja, ela vai sempre se opor à deformação, ou ela vai tender a restaurar a posição de equilíbrio da mola, né? E aí, essa força vai ser tanto mais intensa quanto maior for a constante da mola, e isso implica em dizer que a constante da mola, então, determina a dureza, né, que essa mola tem. Então, para concluir, vamos ver um exemplo. Vamos considerar então aí que um dinamômetro tenha sido utilizado em uma experiência para determinar a aceleração da gravidade na Lua na seguinte forma, né? No planeta Terra foi pendurado aí um maçor na sua extremidade livre e o dinamômetro acusou aí um peso de 4,9 newtons. Realizando-se esse mesmo experimento na Lua, ele marcou 0,80. Se a aceleração da gravidade na superfície da Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, então qual que seria a massa desse corpo e depois qual que seria a aceleração da gravidade na Lua? Então nós vamos usar aqui que no equilíbrio a força da mola cancela a força gravitacional, então essa força vai ser o produto da massa pela aceleração da gravidade, então esses 4,9 newtons vão ser a massa do corpo vezes a aceleração, então a massa vai ser essa razão aqui entre a força e a aceleração da gravidade, ou seja, meio quilo. Bom, e aí com o valor dessa massa, considerando o equilíbrio entre a força elástica da mola e a força gravitacional, dá para determinar qual que seria a aceleração da gravidade na superfície da Lua. Então se a força causada pelo dinamômetro for de 0,8 newtons, então ela vai ser o produto desses meio quilogramas pela aceleração da gravidade da Lua. Então a aceleração da gravidade da Lua seria a razão entre a força gravitacional e a massa, ou seja, de apenas 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Com isso eu encerro o que eu havia proposto para essa aula. Fiquem de olho no Moodle para verificar aí os exercícios. Procure-me nos horários de atendimento. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.